mais 5, naturalmente. Senador Paim, queria primeiro cumprimentá-lo e agradecer a forma prestativa, como sempre, com que você encarou essa discussão dos movimentos, agradecer à Comissão de Direitos Humanos por ter marcado essa audiência, dar um bom dia aos companheiros e às companheiras que aqui estão e dizer que, de fato, senador, esse tema é um tema de importância muito relevante no momento político em que nós vivemos. Na verdade, nós vivemos uma situação no nosso país que se abriu de forma mais clara a partir das mobilizações de junho do ano passado, em que há um crescimento cada vez maior das manifestações dos jovens e trabalhadores que expressa um acúmulo de descontentamento, de revolta com a situação em que são obrigadas a viver, e que isso sim é novo em relação à situação anterior, porque o descontentamento, as dificuldades na vida das pessoas, ela vem de há muito tempo. Mas o que há de novo, e que eu acho que é muito importante, é que as pessoas estão tendo disposição de agir, de atuar, de se manifestar, de protestar, de fazer greve, para tentar resolver a situação que aflige a sua condição de vida mais do que havia antes. Qual é o problema, senador? E, nesse sentido, não é um problema do nosso país, é um processo que é mundial. Eu queria começar chamando a atenção para isso, porque nós vivemos nos últimos 8, 10 anos um ascenso, um crescimento das lutas, da polarização política, da polarização social que é gerada por essas lutas no mundo todo. Nós temos acompanhado a situação no norte da África, com rebeliões, com revoluções, com insurreições, algumas inclusive armadas, como agora na Síria. Uma situação de luta social muito intensa na Europa já há vários anos, que é a expressão, da mesma forma que aqui, do descontentamento das pessoas com as medidas que são tomadas, com a forma como o governo e as grandes empresas organizam a sociedade, a economia, e impõem a partir daí, ou seja, uma degradação, uma piora das condições de vida das pessoas cada vez maior. O que nós vivemos na Europa hoje é isso, ou seja, o continente do chamado Estado de Bem-Estar Social, que foi construído no pós-guerra, nesse momento, ou seja, por iniciativa dos grandes grupos econômicos, dos governos que representam essas empresas, desenvolve um verdadeiro desmonte, né, desse estado de bem-estar social, e a situação que se está gerando na Europa neste momento é um quadro em que deixa nítida a ideia de que os jovens de hoje vão viver pior do que viveram seus pais. Porque direitos sociais conquistados a duras penas, parte importante disso, do motivo, da origem da conquista desses direitos tem a ver justamente com a luta contra o nazismo em meados do século passado, e esses direitos estão sendo diuturnamente dilapidados ou retirados da legislação dos vários países da Europa. E, obviamente, é isso que leva com que as pessoas reajam, se mobilizem, protestem. E essa forma de enfrentar os protestos e as mobilizações dos trabalhadores, que é, ao invés de atender às demandas, às reivindicações, aumentar a criminalização, a repressão, ou seja, tentar conter pela força a luta das pessoas que estão em busca dos seus direitos, é um processo que não ocorre só aqui. Nós temos, neste momento, na Espanha, senador, não sei se o senhor sabe, são 23 ou 25 pessoas presas por participar de manifestações. São ativistas, são dirigentes que foram presos nas manifestações que eu vi lá, são presos políticos, na Espanha, em plena Europa. Então, qual era a preocupação, por que nós pedimos a marcação dessa audiência aqui, queríamos discutir, inclusive, com o senhor, com a Comissão de Direitos Humanos do Senado, com o Senado Federal, que iniciativa se pode tomar em relação a isso? Nós pedimos porque, no Brasil, ocorre um recrudescimento da repressão às mobilizações, da criminalização, judicialização das organizações sociais, a criminalização de dirigentes, de ativistas, de militantes, de liderança dos movimentos sociais, mas cresce a olhos vistos de uma maneira alarmante desde junho até agora. Nós estamos fazendo um levantamento, depois esse documento não é um documento que eu trouxe para cá, mas eu vou deixar com o senhor uma cópia, porque ele tem bastante informações que são importantes para isso, mas nós tivemos nesse período de junho até agora mais de 2.000 pessoas presas em manifestações pela polícia. Dessas, nós temos hoje 370 pessoas que estão indiciadas. Agora, no Rio Grande do Sul, o Ministério Público acabou de apresentar uma denúncia contra 6 companheiros, que são lideranças do Bloco de Lutas em Defesa do Transporte Público em Porto Alegre. O Ministério Público assumiu, digamos assim, um amálgama, uma verdadeira farsa que a polícia construiu a título de inquérito policial, e acusou os companheiros de serem cúmplices, quer dizer, uma quadrilha organizada para promover manifestações e furtos.
Então, houve depredações de lojas durante manifestações que ocorreram em Porto Alegre. Nessas depredações, houve gente que furtou objetos das lojas e as pessoas que organizaram as manifestações para reduzir o valor do transporte estão ameaçadas de prisão neste momento, acusadas do roubo daquele objeto. Então, se a segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul, ao invés de se preocupar em reprimir os manifestantes, se preocupasse em guardar o patrimônio, que é a função dela, é a função legal dela, talvez não tivesse ocorrido o furto. O problema é que se uma pessoa furtou um objeto de uma loja, no momento que está acontecendo uma manifestação, eu mando prender a direção da manifestação porque furtaram a loja? Ou seja, é uma ideia absurda. Aliás, inquéritos assim foram construídos na época da ditadura militar. Assim se incriminava as lideranças dos sindicalistas e as lideranças dos movimentos políticos daquela época. Bom, novamente nós estamos vendo isso agora. O promotor aceitou essa denúncia, encaminhou à Justiça e a Justiça aceitou a denúncia. Então, nós temos, neste momento, um processo em curso que, se nós somarmos as penas previstas nos artigos em que foram incluídos esses companheiros, nós podemos ter companheiros condenados a 20 anos de prisão, porque organizaram uma manifestação para reduzir o valor do transporte coletivo. Então, essa situação é uma situação que, com patamares e digamos assim, graus diferentes, nós temos hoje quase 500 trabalhadores e jovens no país. Em São Paulo, só em Campinas, a polícia indiciou 115 pessoas. Há 250 que estão sendo ouvidos pela Polícia Civil de São Paulo. Aliás, numa situação absurda, os advogados não conseguem ter acesso ao inquérito. Ao que tudo indica, em São Paulo está se armando uma coisa parecida com o que houve no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. É a instrução desses inquéritos feitas da mesma forma que era feita na ditadura, busca apreensão em várias casas das pessoas, prende computador, prende livro. E são dirigentes políticos. Em Campinas, para o senhor ter uma ideia, senadora, a presidente local do PSTU, ela foi intimada para a delegacia para prestar esclarecimento e, veja, o motivo do inquérito era a ocupação da Câmara de Vereadores e a desocupação que foi feita. Essa companheira, que é presidente do partido lá, nunca foi na ocupação, não participou da ocupação. Ela é petroleira, não tinha condições de participar, até porque estava trabalhando. Ela foi chamada a depor. E qual eram as perguntas do delegado? Mas o PSTU ajudou? O PSTU ajudou a financiar? O PSTU gastou dinheiro com isso? Ou seja, nós vamos chegar a um ponto de que um partido que imprimiu um panfleto para apoiar uma mobilização, para reduzir o valor do transporte, vai ser criminalizado porque financiou uma quadrilha. Essa é a ideia que está se construindo. Então, como é que uma pessoa que sequer estava na ocupação pode ser arrolada numa discussão como essa? Já é uma tentativa direta de criminalização de um partido. No caso do Rio Grande do Sul, é criminalização de um movimento social que é amplamente conhecido na cidade. Todo mundo sabe quem coordena o bloco de lutas em Porto Alegre. O senador seguramente sabe disso, é lá do Estado. Então, qual é a preocupação nossa? Nós estamos frente a 3 processos que é preciso que a gente encare com a dimensão que tem, com a importância que tem, em particular nós, senador, o senhor, eu, os que são jovens há mais tempo aqui, como Agostinho, que estivemos na luta contra a ditadura e que conquistamos a duras... Só gostei dos jovens há mais tempo, essa eu gostei. Então, nós não somos mais velhos, nós somos jovens há mais tempo só. O Matheus ainda vai chegar lá. Mas qual é o problema? Nós que lutamos contra a ditadura neste país, que conquistamos a duras penas liberdades democráticas, que é o direito de organização sindical, o direito de greve, o direito de manifestação, né, o direito de reunião, tudo isso para nós é muito caro. Por quê? Porque se trata de condições para que os trabalhadores e a juventude possam lutar em melhores condições para construir um mundo melhor, para conquistar melhores condições de vida. Por isso a luta pelas liberdades, a luta pelo fim do regime de exceção era tão importante. Bom, conquistamos isso, a duras penas. O senhor participou disso. Qual é o problema? Nós estamos vivendo hoje um processo em que, numa combinação de repressão violenta às manifestações, que é o que nós estamos vendo por parte da polícia, em todas as mobilizações, repressão de todo tipo, tiro de bala de borracha, tiro com bala de verdade, como o menino Fabrício, que está até hoje lá em São Paulo em condições precaríssimas de saúde, o menino levou 3 tiros depois daquela manifestação, a última grande manifestação que houve lá em São Paulo, bombas de gás, spray de gás pimenta, né? Por um lado. Por outro lado, nas greves, é corte de ponto, é interdito proibitório, é demissão do grevista. Por outro lado, nos bairros, ou seja, que a população que se mobiliza, que busca construir melhores condições de vida, lutar por um transporte coletivo digno, que, aliás, quem mais se prejudica, quem mais é prejudicado com o transporte coletivo como é hoje, é justamente o povo que mora na periferia, que tem que passar 2, 3 horas dentro do ônibus lotado para poder chegar no seu local de trabalho. Uma violência
sem limites da polícia. Nós estamos vivendo um verdadeiro genocídio na periferia das grandes cidades. A polícia militar mata as pessoas porque estão no lugar errado, na hora errada, normalmente jovens, negros, pobres e negros, né? Todo santo dia a imprensa noticia o assassinato de alguém na periferia, seja de São Paulo, do Rio, dos grandes centros urbanos. Então, nós temos, por um lado, uma repressão violenta contra as mobilizações e os movimentos sociais, por outro lado, uma violência sem limites contra a população pobre da periferia, e nós temos agora um passo adiante, que é a judicialização e a criminalização dos movimentos. Então, legislações como essa, que, como o senhor disse, está à bica de ser aprovada aqui no Senado, ela só vem agravar um quadro. Nós, lá em São Paulo, tivemos um delegado que enquadrou 2 manifestantes na Lei de Segurança Nacional, porque elas foram presas numa circunstância que teriam atacado um carro da polícia. Lei de Segurança Nacional, em pleno 2013. Quase 30 anos depois do fim da ditadura militar. Então, essas legislações que vêm sendo aprovadas, particularmente a lei das organizações criminosas, que foi aprovada aqui no Congresso Nacional, foi sancionada ainda agora em setembro do ano passado, é a lei que está dando base a toda essa movimentação da polícia. É a lei que está sendo base para o que está sendo feito no Rio Grande do Sul, é a lei que está sendo base para o que está sendo feito em São Paulo, para o que foi feito no Rio de Janeiro. Lá também houve invasão de domicílios, busca e apreensão. Há uma perseguição contra as pessoas em função das ideias que elas defendem e em função da ação que elas fazem nos movimentos sociais. Ou seja, em total revelia ao que está previsto na Constituição Federal. A Constituição garante o direito de opinião. A Constituição garante o direito de manifestação, garante o direito de greve, garante o direito de organização. Não pode ser que a polícia faça o que faça, a mando dos governos, que obviamente a polícia não está fazendo isso por conta própria, e não pode ser que o Congresso Nacional, que o governo federal, que são em princípio, ou seja, instituições que deveriam se pautar pela Constituição, discuta projetos como esse. Eu sei que o senhor tem sido um polo de resistência contra isso aqui dentro do Senado, nós reconhecemos isso, mas é muito importante que a gente consiga dar visibilidade para esse debate na sociedade brasileira, porque é preciso parar esse processo, é preciso reverter esse processo, sob pena de, em plena democracia, se é que nós podemos chamar de democracia essa situação que a gente vive, nós penarmos da mesma forma que penávamos na época da ditadura militar, por ausência completa do direito de organização, de manifestação, direito de greve, que são direitos inalienáveis dos trabalhadores e da juventude de qualquer país que se pretenda, que se reivindique democrático. Então, essa é a razão principal, senador, pela qual nós pedimos essa audiência. O que eu queria, para encerrar minha fala, deixar aqui como sugestão? Eu acho que nós tínhamos que, em primeiro lugar, tentar segurar e dar uma outra dimensão para essas propostas de legislação que vêm sendo discutidas no âmbito do Congresso Nacional neste momento. São 2 projetos, um está no plenário, eu consegui sustar mediante o requerimento que apresentei para que venha para cá, e o outro está na CCJ. Os 2 vão na mesma linha, no meu entendimento. Exatamente. Então, nós temos que tratar de dar visibilidade a isso. Eu me proponho a ajudar na divulgação, a conversar com as nossas organizações, com as pessoas com quem nós temos contato, para ajudar na divulgação disso lá fora. Nós temos que organizar uma campanha para impedir a aprovação dessas legislações aqui no Congresso Nacional, mas, por outro lado, é muito importante que, desde aqui do Congresso Nacional, desde aqui do Senado, senador, também se constituam iniciativas, talvez aqui da Comissão de Direitos Humanos, articuladamente com outras instituições, no sentido de parar esse processo. É preciso parar esse processo, é preciso arquivar esses inquéritos, arquivar essas denúncias que estão em curso, processos, no caso do Rio Grande do Sul, já que estão em curso contra os ativistas. No caso do processo, não há como arquivar, nós temos que fazer uma campanha forte para que a Justiça inocente esses companheiros, para impedir que essa coisa vá adiante. Então, era muito importante que nós pudéssemos pensar ações nesse sentido. No Rio Grande do Sul, está se pensando em fazer um ato político lá nos próximos 15 dias ou 3 semanas. Era muito importante que o senhor, como parlamentar de lá, que outros parlamentares possam participar, que a gente leve instituições democráticas para lá. E é preciso ver, no âmbito aqui do institucional do Senado, o que pode ser feito né, em relação a isso. Mas é muito importante que, para além dos sindicatos, nós temos conversado isso também na OAB, que as instituições que se reivindicam, defensoras da democracia no nosso país, atuem, né, e atuem de maneira contundente para ajudar as organizações dos trabalhadores da juventude a reverter esse processo. Mas é uma tarefa fundamental. Se trata de defender a democracia, se trata de defender liberdades democráticas, direito de manifestação, direito de greve, direito de organização. Agora, para você ter uma ideia, o ponto que está chegando, o STJ aqui acabou de tomar uma decisão em relação a essa mobilização dos policiais federais, em que se proíbe a categoria de promover reunião.
O César Brito, que foi ex-presidente da OAB, ele está atuando na defesa dos sindicatos e da Federação dos Policiais Federais. Ele me procurou esses dias para conversar se nós não podíamos ajudar a divulgar esse processo, porque ele está virando uma coisa absurda. Como o tribunal, a pedido aí, no caso acionado pelo Ministério da Justiça, quer impedir a greve dos servidores da Polícia Federal, proibido o pessoal de se reunir. Então, é para isso que nós estamos caminhando. Reverter esse quadro é a tarefa fundamental que nós temos pela frente neste momento. Então, a nossa preocupação era essa, nossas propostas são essas. Era importante que, ao final aqui da audiência, a gente visse que medidas concretas nós podemos tomar nesse sentido. Obrigado, senador. Obrigado, companheiros e companheiras.